Sabe aquela ideia de que, para ter sucesso com dinheiro, é preciso ser um gênio das finanças, ter estudado nas melhores faculdades? Pois é, a gente vai direto ao ponto para quebrar esse mito. A verdade é bem mais interessante e surpreendente, e tem muito mais a ver com o nosso comportamento do que com planilhas de Excel. E para começar a entender isso, nada melhor que uma história real, que vai virar de cabeça para baixo tudo que a gente acha que sabe sobre quem fica rico e por quê. Então, olha só esses dois personagens. De um lado, Ronald Reed, um cara que passou a vida consertando carros, varrendo o chão, sabe? Nada de formação em finanças, nada disso. Do outro lado, Richard Fuscone, o completo oposto. O cara tinha o pacote todo. Executivo de banco de investimento, MBA em Harvard, não podia ser mais diferente. E agora vem a pergunta de 1 milhão, ou melhor, de muitos milhões. Baseado em tudo que nos ensinaram sobre sucesso, quem acumulou a maior fortuna? Vale a pena dar uma pensada, porque a resposta é, no mínimo, surpreendente. E a resposta é 8 milhões de dólares. E essa grana toda era do Ronald Reed, o zelador. Ele juntou essa bolada com paciência ao longo da vida e ainda deixou para caridade. Já o executivo de Harvard, bom, ele faliu. E é aqui que está o pulo do gato. A história deles mostra com todas as letras a tese principal dessa análise. Quando o assunto é dinheiro, o jeito que uma pessoa se comporta é muito mais poderoso do que a inteligência dela. É uma habilidade pessoal, sabe? Não é ciência de foguete. Beleza, mas como é que a gente entende esses comportamentos? O primeiro pilar é sacar que as nossas decisões com dinheiro são um reflexo direto da nossa história pessoal. Ninguém é louco, a gente só tem visões de mundo diferentes. E tem um dado no livro que é simplesmente genial. Pensa só. As suas experiências com dinheiro são uma fração minúscula de tudo que já aconteceu no mundo. Mas essas mesmas experiências formam uns 80% de como você acha que o dinheiro funciona. É por isso que o que parece óbvio para um soa com de loucura completa para outro. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Quem nasceu em 1950 viu a Bolsa de Valores meio que patinando na sua juventude. Agora, quem nasceu em 1970 viu esse mesmo mercado multiplicar por 10. A inteligência pode ser a mesma, mas as realidades que cada um viveu, nossa, completamente diferentes. A mesma coisa vale para a inflação. Quem viu os preços triplicarem quando era jovem vai ter uma relação com dívida e poupança totalmente diferente de quem cresceu com preços estáveis. Essas experiências criam as nossas verdades sobre dinheiro, que são muito pessoais e às vezes até conflitantes. Agora vamos para o segundo pilar e aprofundar um pouco mais. Porque além das nossas experiências, existem forças poderosas, muitas vezes invisíveis, que moldam os nossos resultados. A gente está falando de sorte, risco e do incrível poder dos juros compostos. A história do Bill Gates, por exemplo, é perfeita para ilustrar isso. Ele teve uma sorte absurda, de 1 em 1 milhão, de estudar numa das pouquíssimas escolas do mundo que tinham um computador em 1968. Mas o amigo dele, o Kent Evans, que era igualmente brilhante, teve um azar, também de 1 em 1 milhão, e morreu num acidente. Sorte e risco são dois lados da mesma moeda. E a outra força invisível, talvez a mais poderosa de todas, são os juros compostos. Dizem que o Einstein chamava de a 8ª maravilha do mundo. É basicamente o efeito bola de neve, um pequeno crescimento que serve de combustível para mais crescimento e assim por diante. Para a gente ter uma ideia desse poder, olha só o caso do Warren Buffett. Aos 30 anos de idade, depois de mais de uma década investindo, ele tinha 1 milhão de dólares. Um feito em tanto, claro, mas ainda nem perto da fortuna que a gente conhece hoje. E hoje, esse número salta para mais de 84 bilhões de dólares. E o que aconteceu entre 1 milhão e 84 bilhões não foi só genialidade, foi algo bem mais simples. E aqui está o segredo. A maior parte da fortuna do Buffett, uns 81 bilhões e meio, foi feita depois que ele fez 65 anos. Ou seja, a verdadeira arma secreta dele não foi só ser um bom investidor, foi ser um bom investidor por um tempo absurdamente longo. O tempo é o verdadeiro motor dos juros compostos. Isso nos leva direto para o terceiro pilar. Se o tempo é tão importante assim, a habilidade mais crucial não é só a de ganhar dinheiro, é a de conseguir manter o dinheiro. E acredite, são duas coisas completamente diferentes. Pensa comigo. Para ficar rico, é preciso otimismo, correr riscos, se expor. Mas para continuar rico, é preciso o oposto. Humildade, um certo medo de que tudo pode dar errado e, principalmente, uma mentalidade de sobrevivência.
É a diferença entre o ataque e a defesa. Então, o ponto principal é esse. A meta não é acertar uma bolada de uma vez só. A meta é simplesmente continuar no jogo. É sobreviver tempo suficiente para que a mágica dos juros compostos possa acontecer de verdade. E isso tudo nos leva à conclusão que amarra essas ideias num conceito único e muito, muito poderoso: a ideia de ter o suficiente. Se a gente entende que sorte e risco têm um papel enorme e que sobreviver é a chave, a atitude mais inteligente é saber a hora de parar. É não arriscar aquilo que já se tem e se precisa por algo que não se tem e nem se precisa. É saber definir o que é o suficiente. E essa citação resume tudo perfeitamente. Uma vez, o escritor Joseph Heller ouviu que o anfitrião bilionário de uma festa ganhava mais em um dia do que ele tinha ganhado com seu livro mais famoso a vida inteira. A resposta dele foi genial. Sim, mas eu tenho algo que ele nunca terá: o suficiente. E a gente encerra com essa reflexão. E se a habilidade financeira mais difícil não tiver nada a ver com gráficos ou planilhas, mas sim com dominar a nós mesmos e entender o que realmente significa ter o suficiente? A resposta para essa pergunta talvez seja a chave da verdadeira riqueza.